Gente, resolvi fazer esse vídeo para tentar abrir os olhos da população que a situação tá feia no Brasil. Tá muito feia, a população não tá se ligando. E existe muita coisa acontecendo. E como o povo muitas vezes não está acompanhando, não tem tempo de acompanhar, deveria, mas não tem tempo, em vez de ser proativo é passivo, quando a casa cair vai ser tarde demais, aí não vai ter volta. Não vai ter volta. Então eu resolvi passar algumas informações do que anda acontecendo no país, que esse ano de 2017 vai ser considerado um marco da constitucionalidade do socialismo no Brasil. Michel Temer, o vice do PT, tornou-se para a sociedade alienada e doente, e por que não dizer ignorante e cego, um homem invisível dentro deste projeto de poder. Para a grande maioria da população, o PT era o grande foco, o grande problema do país. O PT se tornou o partido da corrupção e da má gestão, da roubalheira. E, portanto, apontado pela maioria dos brasileiros a ser o grande agente do golpe comunista. O PT saiu do poder e entrou em cena o Temer e a Operação Lava Jato para desviar o foco e acalmar a plebeiada toda doutrinada, né? Não que a Lava Jato tenha sido proposital, colocar de propósito nas suas intenções para desviar o foco, mas assim foi absorvido pelo sistema, que passou a usá-la a seu favor. Enquanto isso, o Temer e o PMDB, e principalmente o PSDB, iam passando graxa nas engrenagens do sistema, e dando continuidade ao projeto de poder. Este, desenhado, arquitetado, executado pelos comunistas, conspiradores, né? FHC. Temer é peça do sistema, peça de engrenagem. É um dos personagens dessa grande empreitada comunista. Mas para o povo cego e enganado, por formadores de opinião, Temer se tornou a esperança da mudança. Só que de quais mudança, né? Temer não mudou nada e continua trilhando o mesmo caminho do PT em seu mandato. Várias propostas do PT já foram aprovadas, estão para serem aprovadas, portanto, o vice de Lula continua fazendo tudo aquilo que era de se esperar de um vice do PT. Temer não cortou financiamento estatal para movimentos sociais, as ONGs, as entidades de esquerda. Todos continuam recebendo dinheiro do governo, e ao contrário do que diz a mídia corporativa, comprada com verbas públicas, a redução dos ministérios foi outra jogada de marketing para enganar o povão. Os ministérios que foram extintos continuam funcionando como subsecretarias de Estado. Nenhum funcionário foi demitido, apenas remanejado. No Ministério da Cultura, que se tornou uma das mais subsecretarias de Estado, bastou que meia dúzia de artistas esperneassem na mídia para que Temer, solidário comunista, desistisse de extinguir o ministério. O que esperar do PMDB de Temer? Ambos sempre estiveram juntos por 13 anos. Michel Temer não só foi envolvido nesse processo comunista, como vem paulatinamente sancionando leis e emendas que favoreçam um golpe de Estado. De cara, logo que assumiu o governo, Temer disse que ia apresentar as contas do governo de Rousseff. Cadê as contas? Cadê as contas do governo Dilma? Sabe por que ele não vai apresentar nenhuma conta? Porque todas envolvem políticos do PMDB, do PSDB, do PT. Porque muitas dessas contas dizem respeito às empréstimos fantasmas para países africanos, como do BNDES, todas as digitais do PT, PSDB, PMDB, afinal, nada se aprova sem conhecimento da permissão desses partidos.
A Dilma fez o Brasil absorver refugiados angolanos e haitianos. E tinha o objetivo de absorver refugiados do Estado Islâmico. Centenas de milhares de refugiados angolanos e haitianos entraram no Brasil e só o PT levou a culpa. O povinho é esperto, né? Se esqueceram que o PSDB, o PT e o PSB e o PMDB é que tornaram isso possível? Pois assinaram a liberação da entrada dos refugiados. Eles que liberaram. Tudo que foi rejeitado na Europa e em outros continentes veio para no Brasil. Agora Temer quer trazer também refugiados da Síria para o Brasil. Quando, na verdade, não são apenas refugiados sírios, e sim integrantes do Estado Islâmico, fugindo dos americanos e dos russos que querem dizimar com os terroristas. O terroristas virão para o Brasil para se esconder da morte, terão todo o apoio do governo brasileiro. Isso é sério, gente. Isso é sério. A gente está à beira de uma guerra. Quer dizer, já tem guerra, né? Não está instaurada, mas tem guerra. Mas aí vai instaurar guerra sim. Os movimentos de rua que foram apoiados as medidas de Michel Temer só fizeram com o que o governo comunista queria. Todos esses movimentos são financiados pelo PSDB e PMDB. Todas as manifestações esquivaram ser povos reais para os principais projetos dos problemas do país. O próprio governo e os partidos municiam essas manifestações fornecendo o problema para que a reação do povo seja com o que eles querem. Né? O povo vai para as ruas com várias frentes de reação, uns querem ir e outros querem aquilo, não há uma... Quer dizer, na realidade não tem um objetivo definido. E isso é tudo que o governo quer. Não há resistência, a cidade não combate o governo como deveria. O povo não é proativo, e sim passivo, obediente ao sistema. São como porquinhos sendo assados no espeto. Que quando chegar a hora de a gente reclamar, vai ser tarde demais. A gente tem que abrir os olhos. Por exemplo, o governo municia propositalmente uma manifestação divulgada na mídia que irá aprovar uma medida contra a Lava Jato. O movimento na rua, orientado pelo governo, passa então a acionar seus mecanismos de mobilização. Aí o povo vai para as manifestações focado apenas na reação e não na solução do problema. Reagir contra o Estado não é a solução certa. O governo precisa de uma ação da sociedade, do povo mesmo, do povão, que seja difícil de combater. Por exemplo, uma intervenção popular para destituir os três poderes, porque os três poderes estão arquitetando essas coisas, entendeu? Se destituir o legislativo e o judiciário, entendeu? Acaba com essa patifaria. Por exemplo, a intervenção de destituir os três poderes significa exterminar com o sistema. Aí não tem como ele aprovar coisas que vão destruir com a nossa sociedade, como já está acontecendo. Já está acontecendo. Você trabalha a vida inteira, 35 anos, vai trabalhar 49 anos, você nem a perspectiva máxima de vida do brasileiro alcança isso. Quer dizer, você vai morrer devendo para INSS a vida inteira que você... Por que é que os governantes não fazem isso? Por que eles não trabalham 35 anos também? Hein? Por que eles não usam o SUS? Eles estão doentes, sabe para onde eles vão? Eles vão lá para o Sírio-Libanês, o hospital mais caro da América Latina. Não há como o governo combater isso. Qual a decisão tomada pelo povo nas ruas que foi difícil para o governo combater? Nenhuma. Todas as decisões tomadas pelos movimentos de rua e pela sociedade não trouxeram nenhuma dificuldade para o governo combater. O governo absorve todas as reações populares vindo das ruas. A cada manifestação, o governo e o sistema saem mais fortalecidos do processo. Um exemplo disso foi a impeachment do Dilma. O povo fez justamente o que o sistema queria, ou seja, optaram por uma arma do sistema, não eliminaram o sistema. Dilma é apenas uma peça defeituosa desse sistema, é uma engrenagem que deu problemas e tiraram. Fortaleceu só. Afinal de contas, quem é que criou as regras do próprio sistema para eliminar a Dilma? Foi o próprio sistema. Então o que aconteceu? Ele mesmo, quer dizer, está resolvendo um problema. Na verdade, não está resolvendo problema nenhum. A saída de Dilma minimizou a corrupção? Não. Dilma foi punida? Não. Dilma foi presa? Não. O PT foi extinto? Não. Lula está preso na cadeia? Não. Os corruptos foram presos? Não. Não. O povo vai para as ruas para manifestar suas revoltas e o sistema já absorveu essa reação. Agora o sistema sabe como controlar e manobrar os movimentos de rua. Foram para as ruas, colocaram o governo contra a parede.
Pelo contrário, voltaram para as ruas com outras medidas tomadas pelo governo contra o próprio povo. Um exemplo disso foi o movimento Fora Renan Calheiros. Renan não foi afastado do Senado. Pelo contrário, permaneceu no governo, apresentando e aprovando projetos contra o povo. De quebra, Renan aprovou e apresentou vários projetos populares, como a lei da anistia ao Caixa 2 e a ressurreição dessa maldita lei do abuso de autoridade. Isso nem existe. O juiz, o magistrado tem que ter autoridade. Se a justiça não tiver autoridade, aí virou Brasil. É uma merda só, entendeu? Que tenta agora aprovar uma lei contra cidadãos que tentam falar mal de políticos e do governo. É a lei da mordaça, né? Daqui a pouco você não tem mais internet. É que nem Cuba. Você nem de Cuba vai poder sair mais. Não tem ligação internacional. Lá não sei se você sabe. É assim que funciona. A sociedade não tem mobilização própria. Não tem estratégia, é fraca, ignorante demais para perceber o quanto é manipulado. Muitos idiotas úteis batem cabeça nas ruas das redes sociais, não sabem o que dizem. Não pensam, raciocinam, agem por impulso e não aceitam contestação contrária. Acham que conseguiram um grande feito tirando Dilma do PT do poder? Não houve conquista alguma. O povinho não conquistou nada. Todos os projetos do PT e do PSDB foram fatiados em 35 partidos políticos. Dilma não aprova nada sem o apoio desses partidos. Todos os projetos do PT estavam nas mãos de Dilma, agora estão fatiados, só estão separados. Só. Não mudou nada. A sociedade não sabe avaliar o cenário. A maioria não tem a capacidade, ela não tem discernimento, conhecimento sobre os rumos que devem tomar. São como cegos, tateando a escuridão. Amanhã irão prender Lula. E o povo manipulado achará que todos os problemas do país foram resolvidos. Não, tolo engano. Aliás, já há uma movimentação articulada na quadrilha para prender Lula no início de 2017. Tem gente, que eu não vou citar nome, lá do STF, que reuniu em alguns dias com outra peça do sistema para avaliar o cenário da prisão de Lula. A prisão de Lula será temporária e servirá para desviar o foco do povão da atenção. Esperte para a Assembleia Constituinte em fevereiro de 2017. Um golpe de mestre do PSDB e PMDB com a conivência do próprio Lula e do PT. Quer dizer, para desviar a atenção do povo. Não vai demorar muito para o povão perceber que o problema do Brasil não é o Lula, nem a corrupção, a má gestão dos governantes. Para o povo, a corrupção, o maior problema do país, os governantes acham que podem nos enganar, mas a massa é que detém o poder. É a massa que detém a força, entendeu? É uma satisfação do sistema achar que o povo achar que conseguiu resolver o problema. Essa manobra vai transparecer que as instituições estão funcionando e resolvendo os problemas. Quer dizer, prendeu o Lula, está resolvido o problema. Ele era o monstrão, né? Ele era o monstrão. Só que enquanto o povo é manipulado e direcionado para a prisão de Lula, uma Assembleia Constituinte vai sendo propagandeada pelo governo como solução de todos os males. Quem está por trás dessa manobra é o Fernando Henrique e o próprio Lula, que vai ser conivente com a prisão dele temporária. Vem com todo o PT, PSDB, PMDB, além de mais de 500 políticos envolvidos na corrupção. A falta de preparo e conhecimento do povo fará com que grande parte da sociedade compre a ideia de que o governo agora o Brasil vai para frente. Essa é uma doutrinação graminista. A dissolução do Congresso Nacional.
com a PL 8.048/14, já foi aprovado para dar sustentação a essa etapa. Ela dará poder aos conselheiros, aos conselhos populares de legislação, para legislar, e significa que o comunismo já está consumado e não haverá como voltar atrás. É um golpe de Estado que o próprio povo esperto dará anuência. Então a gente não pode aceitar isso. Tem que ir para as ruas para pedir a dissolução dos três poderes. Porque se eles estão engrenando, se eles estão armando contra o povo brasileiro, só eliminando ele, o problema o mal você tem que cortar pela raiz. Você não pode deixar, tirou o executivo, que é a Dilma lá do poder lá. Tirou a presidente, X. Mas o governo está tramando contra, então não adianta. Eu tenho que desmontar essa máquina pública que está tramando contra a pátria, contra o povo brasileiro, isso a gente não pode permitir. Durante 50 anos, aquele brasileiro trabalhou para chegar onde está, hoje, no topo do poder. Há mais de 150 anos que a esquerda age uniformemente em todo o mundo, executando sempre com os mesmos métodos de doutrinação, controle e manipulação. Quer dizer, vai mascarando as manipulações e armando, modificando o Estado, armando o Estado, executando sempre com os mesmos métodos de doutrinação. Não foi difícil para Fernando Henrique Cardoso e Lula enganarem um povo tão medíocre que o povo brasileiro infelizmente. E a FHC arquitetou, manipulou, orquestrou todo o Estado comunista sem dar um único tiro. Pelo contrário, tornou-se um estadista das massas após roubar, matar, golpear e comunizar o país em 26 comunas, estados e Distrito Federal de comando. A meta seguinte, após tornar o povo escravo do sistema comunista, será a tão sonhada criação da URSAL. Quem lê os livros da FHC vai saber o que eu estou falando. Vai entender bem o que é a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. A América Latina se tornará em uma gigantesca prisão a céu aberto, controlada com mão de ferro por um Estado comunista e um governo central. Será uma mulher comunista intransponível, onde ninguém poderá escapar. Pense se alguém conseguiu escapar de Cuba, até porque lá é uma ilha possível, né? Praticamente. Coreia do Norte. A situação política atual do Brasil é grave e o povo esperto ainda não deu conta que o sistema controla tudo e levará todos para dentro de um inferno comunista. 2017 será um ano vermelho, gente. Sangrento, de muito sofrimento. Dias sombrios para o país e para os enganados. Esta é a última etapa do grão narcisismo. Eu já disse que em maio de 2017 o Brasil não passa. Quer apostar suas fichas nisso? Então, gente, o povo tem que saber como se fosse um golpe de artes marciais. Vou dar um exemplo aqui. Mike Tyson estava lutando com Lennox Lewis. E Lennox Lewis golpeava ele e não acertava. Mike Tyson acertou um soco, bem acertado, no maxilar, onde causa tontura, por causa da mobilização aqui das mandíbulas e contato com a caixa cerebral aqui. Um soco para resolver a luta, propriamente dita. Então o povo brasileiro tem que agir dessa forma também. Resolver dessa maneira, entendeu? Eliminar essas três escalas de poder que estão destruindo com a nossa sociedade. Isso é fato. Está acontecendo, é verdade. Não tem para onde correr. Tudo que estão fazendo é para escravizar o povo. A gente não pode permitir. Um homem fez a diferença. Brigou pela liberdade. 21 de abril. Tiradentes. Então, gente, repassem para o máximo de gente que vocês conseguirem. Compartilhem esse vídeo, entendeu? Porque isso tem que chegar no meio da massa, no meio do povão. O povo saber o que está acontecendo, entendeu? O povo saber qual é a reação
Não sair para as ruas para combater a CPMF, porque roubaram o BNDES. Sim, eu acho que isso aí, mas o mal se corta pela raiz. Tem que resolver dessa forma, entendeu? A sociedade brasileira se unir, os cidadãos de bem se unir, os trabalhadores, e irem para as ruas para brigar por essa dissolução, acabar com essa máquina pública que suga o dinheiro do povo brasileiro e está fazendo, tá armando contra, está fazendo gol contra aqui. O nosso time a gente não pode permitir. Entendeu? E tanto o Senado Federal, como o Judiciário, como o Legislativo, a Câmara dos Deputados, o que eles fizeram em prol do povo brasileiro? O povo brasileiro tem que reagir, entendeu? A gente tem que resgatar a nossa dignidade, nem que seja à força, porque não dá mais. Não tem condição. O povo brasileiro já não tem mais o que perder, entendeu? Então tem que ir para a guerra. E isso é fato. Tem que ir, entendeu? Tentar de uma maneira, vamos falar assim, diplomática, tentar dissuadir esses poderes aí. Dissolver para que entre uma intervenção militar para, eu acho que é uma solução para resolver esses problemas, entendeu? Tentar resolver esses problemas. De direita, entende? Conservadora, nada comunista nem socialista. Isso vai acabar com o nosso Brasil, o nosso lindo e amado Brasil, uma terra abençoada por Deus. A gente não pode deixar isso acontecer. Então passe para um maior número de pessoas para que o povo tome consciência disso, entendeu? Antes que seja tarde demais. Porque depois que cortarem a internet, para você não ter comunicação com o povo, você não vai nem conseguir ir do país, meu querido. Sair do país você não vai conseguir. Não sei se você sabe como é que funciona um regime comunista. Você vai ser escravo. Você vai ser escravo. Entendeu? Você não vai poder ir contra o partido mais. Entendeu? Então a sociedade brasileira tem que reagir, entendeu? O Estatuto do Desarmamento foi para isso. Para deixar o cidadão de bem totalmente submisso. Isso a gente não pode permitir, entendeu? Vamos brigar pela nossa liberdade ou morrer tentando.